Boa noite, irmãos. Boa noite na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos mais uma vez estudar a palavra de Deus. Nós estamos estudando os cânones de Dort e é importante porque tem a ver com o combate da fé reformada. Dia 31, desse mês, estaremos comemorando 508 anos da Reforma Protestante. E os cânones de Dort foi uma resposta justamente à corrupção que estava surgindo mais uma vez contra as doutrinas da graça, onde os arminianos estavam declarando coisas que iriam contra tudo aquilo que a gente conquistou nas Escrituras pela Reforma Protestante. E uma das doutrinas, as doutrinas que nós estamos estudando, são os 5 pontos, os 5 pontos que são apelidados de calvinismo, que é a eleição incondicional, que Deus elegeu, escolheu um povo para si, por Ele mesmo, uma escolha dele. Não foi nada que o atraiu no homem, um povo, ele escolheu para si um povo, mas esse povo não era um povo diferente, não era um povo que teria fé, eles não tinham nada que fizesse com que Deus tivesse interesse por eles. A única coisa que eles tinham era pecado, e Deus escolheu esse povo incondicionalmente, ou seja, sem lhes impor condição alguma, só os escolheu, segundo o seu próprio propósito, a sua própria vontade. A eleição incondicional, aí também a expiação restringida, a expiação limitada, que é a expiação restringida, que Jesus Cristo, quando morreu na cruz, morreu e derramou seu sangue somente por esse povo que o Pai escolheu, incondicionalmente. Então, Jesus Cristo remiu os pecados deste povo, não foi de toda a humanidade, que é um dos pontos, da doutrina bíblica, da palavra de Deus. Depois vem a graça irresistível, ou chamado eficaz, que o homem, apesar de ter sido escolhido, ele vive em pecados e odiando a Deus e interessado só no mundo. Mas quando o Espírito Santo, pela pregação da palavra, entra no coração desse homem, arrasta-o para Cristo, e a partir desse chamado, que ele não tem como resistir, porque é Deus que o chama e o mostra a verdade e a plenitude de Cristo, e aí ele se prende a Cristo. O chamado eficaz. Também temos a depravação total, que é que o homem é pervertido completamente, morto. Ele não está num estado de coma, vegetativo, espiritualmente. Ele está morto espiritualmente. E um morto espiritualmente não escolhe nada, não deseja nada, não quer nada, não sente nada referente a Deus. Aí Deus deu vida juntamente com Cristo, perdoando os seus pecados. Mas aí a graça irresistível, a eleição incondicional, a expiação restringida, o chamado eficaz, ou a graça irresistível, e a depravação total, que o homem estava morto em seus delitos e pecados, e Deus o ressuscitou. E estamos vendo a perseverança dos santos, ou preservação dos santos, porque, na verdade, a nossa perseverança, ela só tem fôlego por causa da perseverança de Deus por nós. Nós só conseguimos perseverar por Deus, porque Deus não desiste de nós. Se Deus desistisse de nós e dissesse, tá bom, já fiz muito por vocês, a partir daí é só você e você, ninguém seria salvo. Só somos e permanecemos salvos porque Deus não desiste de nós.
Não é da vontade do Pai que se perca um destes pequeninos. Então, o Pai persevera por nós, como o apóstolo Paulo diz, porque foi concedida graça, não só para você crer, como para você padecer por Cristo, sofrer por Cristo, morrer por Cristo. E também diz, aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Essa é a perseverança dos santos. E precisamos nos fortalecer na doutrina verdadeira. Porque, segundo o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Coríntios, capítulo 2, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, 3 e 4, ele mostra que tinha um receio para com a igreja de que esses irmãos de Corinto fossem enganados, como Eva foi enganada pela serpente, e corrompidas a simplicidade e pureza que eles deviam a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém que prega outro Jesus, observe, que prega outro Jesus que não temos pregado. Então, muitos Jesus são pregados mundo afora. Qual é o que você está acolhendo? Qual é aquele que você está depositando sua fé? São muitos Jesus apresentados. O do arminiano é um que infestou-se nas igrejas arminianas. Nas igrejas pentecostais, neopentecostal, esse Jesus que depende do homem, que é o homem que impõe, que é o homem que exige, esse Jesus não é o Jesus bíblico. E aí ele continua, ou aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente tolerais. Então pessoas vinham falando de Jesus, só que tudo diferente do que Jesus é, e os coríntios estavam ali, aceitando aquilo. Aí Paulo está corrigindo isso daí, dizendo que isso é uma astúcia da serpente, para corromper a mente da igreja. Então, nós estamos estudando sobre a perseverança dos santos, ou preservação dos santos. Os santos estão sujeitos a cair em pecados graves. Acreditam nisso? Ou, por sermos crentes, só caímos em pecados mais, digamos assim, menores. Mentira, pensamento maldoso, uma fofoca, um deslize aqui, outro ali, ou nós estamos sujeitos a cair em pecados gravíssimos. Pode falar aí no microfone. Com certeza, nós estamos no mesmo patamar dos inimigos, né? Nós estamos em busca, né? Trabalhando, buscando a Cristo, mas não estamos isentos de pecados maiores, não. Nós estamos também nesse patamar de pecar, porque a carne é fraca, como se diz, né? E nós estamos tendentes a cair. É verdade. Muito bem. Veja só. Aqui vai mostrar nos cânones de Dort, primeiro, o quanto o poder de Deus é superior ao poder da carne. Tá? Observe, eles dizem assim, diz assim nos cânones. Embora o poder de Deus, pelo qual ele confirma e preserva os verdadeiros crentes na graça, seja tão grande que não pode ser vencido pela carne. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, o poder de Deus, que preserva o crente verdadeiro na graça, ele é muito mais poderoso do que o poder da carne. E a carne não pode vencer esse poder de Deus. Mas, embora seja fato isso, verdade, e aí nós podemos ver na Escritura, não é? Na Epístola de Paulo aos Efésios, falando desse poder, o poder de Deus que não tem limites, diz assim, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração,
para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então aqui ele já começa a dizer que esse poder de Deus foi que iluminou os seus olhos. Se Deus não tivesse iluminado os seus olhos para que você visse a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da herança dos santos, você estava cego até hoje. Então foi o poder de Deus que arrancou a venda. Mas ele arrancou a venda de todos? Não, dos seus escolhidos. Ele vem arrancando a venda, para que eles enxerguem. Então o poder de Deus começa já fazendo isso, abrindo teus olhos. Aí ele diz, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Então ele mostra a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. É Deus agindo no seu povo, mostrando o quão ele é grande em poder na vida dos que creem. Por isso que não se perdem, porque ele é poderoso para garantir os seus. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando. Veja, esse poder de Deus que te salvou, Deus usou em Cristo para ressuscitá-lo dentre os mortos, fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais. Esse é o poder de Deus, que é superior à carne, ao poder da carne. Acima de todo principado e potestade. Então, acima de todos demônios, anjos, autoridades da terra, ou seja lá qual principado for, e de todo o nome que se possa referir, inclusive do seu próprio. Não, eu sou. Você não é nada, porque o poder de Deus é superior tanto a você, ao teu nome ou a qualquer outro nome que se possa referir, não só no presente século, como também no vindouro. Não só atualmente, Paulo disse lá, nos dias dele, como no século vindouro. Então não existe um tempo onde algo vai ser mais forte do que a graça de Deus na vida do crente. O poder de Deus se manifesta na vida do crente. Porém, como é que nós pecamos então? Já que esse poder gracioso de Deus atua de forma tão sublime e suprema sobre nós, por que pecamos? Porque a nossa carne muitas vezes prevalece. Não contra o poder de Deus, nós vamos ver aqui, mas contra nós mesmos. Veja só, o desvio e as suas consequências. Aí os cânones de Dort diz o seguinte: os convertidos, contudo, nós crentes convertidos, nem sempre são guiados e dirigidos por Deus, de sorte que não possam, em certas circunstâncias particulares e pela própria culpa deles, se desviar da direção da graça e serem seduzidos pela carne e se rendam à sua concupiscência. Então, o problema está aqui. O problema não está no poder de Deus que não pode impedir você de pecar. O problema está em você que se afasta do poder de Deus. O poder da graça é suficiente para te guardar e você não pecar. Porém, você é que se afasta desta graça. E por se afastar de Deus, aí você começa a cair nos pecados. A consequência é justamente essa: ser seduzido pela carne e se render à concupiscência. Vamos ver isto. O atender da carne, Jesus Cristo, ele deu o exemplo como vencer a carne. Ele, Deus, nasceu sem pecado e fez tudo o que é necessário para matar a carne. Aí, homens que já nasceram em pecado querem vencer a carne sem cumprir aquilo que Cristo ordenou e fez. Veja só,
o Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, do 40. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? E aí fala para todos, né, os outros que ele levou. Vocês não puderam vigiar nem uma hora comigo? Mas ele apontou primeiro para Pedro. Por quê? Por que ele disse a Pedro, se tinham outros lá, Tiago, João, por que ele fala para Pedro? Porque Pedro foi o que confiou mais na sua própria força, na sua carne. Ainda que todos aqui te neguem, eu jamais. Jesus, você vai me negar. Nunca. Ainda que me seja necessário morrer, eu não te negarei. Jesus Cristo disse: Pedro, tu vai me negar. Ainda hoje, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Você vai cantar mais do que o galo, negando o meu nome. Aí Jesus Cristo chega para Pedro e diz: Pedro, nem ao menos uma hora você quis orar comigo? Cadê aquele que disse que... Então, isso é confiar na carne. Isso é achar que pode. Quanto mais você acha que pode vencer, mais você cai. E aí, Jesus Cristo vai e diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, se aproxime de Deus e se guarde em Deus. Não saia dali, vigie. Você ora e vai a Deus. Você fica atento para não sair do trono de Deus, dos pés do Senhor. Porque, na verdade, o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Né? Foi o que o irmão Carlos disse. Estamos na carne. Isso é um motivo para a gente estar atento, orando, vigiando, implacavelmente. Porque estamos na carne. E a carne não vacila. E o espírito contra a carne. Aí veja, tornando a se retirar, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Aí, como Jesus Cristo já chamou a atenção deles, já explicou para eles que junto de Deus vence a carne, vigiando vence a carne. Aí agora eles estavam atentos, não estavam? Vê o que é o ser humano. Há pouco tempo Jesus Cristo, né? Vocês estão errando. Vigiem e orem, porque vocês vão cair em tentação. Aí, quando volta, dormindo de novo. Isso somos nós. E voltando, os achou dormindo outra vez, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Agora é com vocês. E o que aconteceu, meus irmãos? A tentação chegou. Todos eles entraram em pânico. Abandonaram o Senhor, saíram correndo, desesperados, desesperançosos, fraca. E eles não se prepararam para a hora da tentação. Vamos ver, estar com Deus e permanecer nele, né, que foi o que Jesus Cristo disse: vigiar e orar. Por isso eles devem orar e vigiar constantemente, para que não caiam em tentação. Assim diz, né, os cânones de Dort. Por isso eles devem orar e vigiar constantemente para não caírem em tentação. Aí você vai para a 1ª epístola de Paulo aos Tessalonicenses e você vê capítulo 5, o versículo 6 e o 17 diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Orai sem cessar. Essa é a regra. Vigiar, estar atento,
a qualquer investida, a qualquer ataque. Você entrou na sala do trono, então fique atento para você não ser distraído, chamado a atenção por coisas que atraem o coração humano pecaminoso e você sair. Tem que estar atento às artimanhas, às astúcias do diabo. Olha só a capacidade de pecado do crente. Veja que coisa tão séria. Quando não vigiam nem oram, eles não somente podem ser levados, arrastados pela carne, como também pelo mundo, e ainda por Satanás, acometer sérios e atrozes pecados. Mas algumas vezes podem ser levados a isso pela justa permissão de Deus. É o que demonstra a lastimável queda de Davi, a queda de Pedro e de outros santos descritos nas Escrituras. Como é que esses homens puderam cair de forma tão feia? Que você lê e o coração perverso humano começa a fazer com que você se sinta melhor do que o próprio Davi. E pelo menos um pecado desse eu nunca fiz. Negar Cristo do jeito que Pedro negou, ufa, graças a Deus eu nunca neguei. Então, nós que somos pecadores, às vezes olhamos e dizemos, como é que pode? Como é que pode o quê? Não vigie, não. Não esteja em oração para você cometer coisa igual ou pior. Vê só os pecados. Traição, adultério, covardia, assassinato, roubo. Tudo em uma ocasião só, em uma situação só. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mãos de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Que emboscada, hein? Deve ser um caba ruim esse Urias, hein? Deve ser uma pessoa perversa, mas ainda assim Davi teria sido covarde, traiçoeiro. Só que Urias não era assim. Urias era casado com Betseba. Betseba, uma mulher muito bonita. Urias foi para a guerra, convocado para a guerra, e Davi ficou no palácio, no tempo que os reis deveriam também estar na guerra. Então Davi, ocioso, passeando, olha de cima e vê a mulher de Urias tomando banho. Oh, que mulher é aquela ali? Ah, é a mulher do teu servo Urias e tal. Diz, chama ela. E começa a conversar com ela, e ele seduz ela seduz ele, aquela coisa toda, e ele tem relação com ela, enquanto Urias está lutando por Davi na guerra. Daí, ela manda dizer a Davi que está grávida. Davi, misericórdia, e agora? O que vai acontecer comigo? Porque vai ser provado que eu adulterei. Quem adultera, é o que acontece com os adúlteros lá em Israel, acontecia como? Apedrejado. Eu e Betseba vamos ser apedrejados. O que é que eu faço? E aí, um pecado vai puxando ao outro. Aí ele disse, tem uma ideia. Chama Urias. Urias, você vai receber uma premiação, né? Você é um soldado bom, então você merece um descanso. Vá para a sua casa, deite-se com sua esposa, tenha seus momentos felizes com ela, porque você merece. E aí Urias não se conforma com essa condição e dorme na porta do palácio, vigiando o palácio do rei. E aí Davi diz, e aí, como foi no outro dia a sua estadia com sua esposa? Aí Urias diz, não, eu dormi aqui, meu rei, eu não ia fazer uma coisa dessa com os meus irmãos que estão em guerra, enquanto a arca da aliança de Deus está em tendas, e o povo dormindo a céu aberto, eu dormi, num bem bom com minha esposa, faria isso não, meu rei. Veja,
Que coisa incrível, né? É. E aí Davi olha para ele e diz: eita, agora deu. Ah, já sei. Outro plano. Chama ele para um banquete e embebeda Urias. Davi, Urias bêbado, conseguiu ser mais fiel do que Davi são. E aí Urias, bêbado, mesmo assim não vai para casa, dorme na porta do palácio. No outro dia Davi: e aí, foste? Como foi? Não, fui não, meu rei, eu não posso fazer isso com os meus irmãos. E aí Davi diz: não tem jeito. Aí é quando ele escreve uma carta para Joabe, o seu comandante de confiança, e diz: coloca Urias na frente da maior batalha, da força, da frente da maior força da peleja. Quando tiver lá o combate acirrado, vocês recuam e deixam ele lá. Misericórdia, hein? Esse foi o pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aí a gente vai brincar, achar que não podemos cair. Aí Deus corrige, né? A punição, que é outra coisa que nós vamos ver, viu? Nós estamos vendo o que nós podemos cair, o quanto baixo nós podemos descer. Mas nós veremos as consequências que Deus traz para aqueles que caem, né, nessa baixeza. Imoralidade que assuste até os incrédulos. Podemos cair em imoralidade que até o povo de fora, que não tem temor nenhum de Deus, diga: vixe, como é que é possível uma pessoa praticar uma abominação dessa? Porque foi o que aconteceu com um crente lá de Corinto. Ele estava se prostituindo, adulterando com a mulher do seu pai. E a igreja de Corinto sabia disso e estava passando a mão, fazendo de conta que estava... Não, deixa para lá. Aí olha o que Paulo diz. 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade. O boato já estava espalhado. Aí Paulo chegou nos ouvidos de Paulo. Aí Paulo disse: imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Eu ainda não tive que lidar com a imoralidade dessa, nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Ele estava possuindo a madrasta. E, contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. A igreja era cheia de vaidade espiritual. Ai, dons de língua e dons disso, dons daquilo e tal, e não estava nem aí para esse tipo de coisa. Aí Paulo diz: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, as consequências viriam, mas nós vamos ver, né, na próxima semana, se Deus assim permitir. Mas observe a imoralidade que esse caiu. E a de Pedro: negou Jesus Cristo, jurou falsamente que não conhecia Jesus Cristo e praguejou o nome de Cristo. Vê o quanto uma pessoa de Deus pode cair. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 71. Esse daqui tem áudio. Que diz assim: ele, porém, começou a praguejar e a jurar. Praguejar e jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Então,
são as consequências que sofremos quando nos afastamos da graça do Senhor. Por isso que é ruim ficar longe da igreja. É um meio de graça a igreja. É um meio de fortalecimento a igreja. Por isso que é ruim sair das reuniões de oração, por isso que é ruim sair dos estudos bíblicos, ficar arranjando motivos para estar distante da igreja, porque quanto mais distante você vai ficando dos meios de graça, mais próximo você vai ficando dos meios da carne. E aí, quedas terríveis podem acontecer. Portanto, vigiai e orai. Não é o que Jesus Cristo disse? Alguma dúvida, questionamentos? Então, para a semana, se Deus assim permitir, estudaremos as consequências desses graves pecados. Deus abençoe os irmãos e vamos para o momento ágape.